tarde. Estamos aqui segunda-feira, 12 de maio, para falar sobre a Prova Paulista e novidades da Prova Paulista. Eu queria só contar, antes de entrar exatamente nesse assunto, contar aqui alguns assuntos super importantes, né? Em primeiro lugar, como que a gente está indo no ano? Tá bom? A gente está com um material muito elogiado, então a gente está muito satisfeito nessa parceria que a gente fez com as escolas. Uma das grandes conquistas, né, da SEDUC foi, além do material digital, conseguir ter um material impresso. Então, um material digital melhorando qualidade, um material impresso chegando às escolas. Então, a gente está muito satisfeito, a gente está indo muito às escolas. A semana passada, eu estive em Itapevi, também visitando escolas, bastante elogios do material. E a gente conversa muito com os professores, Prova Paulista, frequência escolar, educação profissional, ensino médio, Saresp. E a gente se comprometeu com a rede de ter um ano de mais tranquilidade, menos mudanças, né? E de continuidade, porque a gente mudou muito em 23, 24, e 2025 é o ano de ajustes, de melhoria, mas sem grandes mudanças. Então, a gente segue nesse ritmo, tá? Com muita gratidão, com muita admiração com o que tem acontecido nas escolas. Toda a participação na Prova Paulista aumentou, participação na Olimpíada de Matemática aumentou, frequência escolar aumentou do ano. A gente já tinha subido em 24 em relação a 23, 25 está bem maior que 24, então isso é muito importante. Aquela pressão das plataformas a gente tirou, tem sentido isso, não tem aquela pressão, não, tem que fazer plataforma, não. Plataforma é quando e se for contribuir para a aprendizagem. Então, essas melhorias a gente está muito satisfeito, né, com o ritmo que as coisas estão acontecendo. Eu queria também falar de 2 programas que estão chegando na rede, que estão sendo muito bem realizados, né, em parceria pelas escolas, que é o Aluno Monitor. Tá? A gente tem recebido muitos relatos das escolas, das diretorias de ensino, que o Aluno Monitor está indo muito bem, né? A gente está com 8 mil alunos e o maior pedido que a gente recebe é para aumentar o número de alunos, né? A maior reclamação do programa é que ele está pequeno, então isso é muito positivo, né? Os alunos monitores têm feito o seu trabalho, sendo acompanhados pelas professoras, pelos professores, pelos diretores das escolas, estão sendo elogiados. A gente está muito animado com o Aluno Monitor e deve ampliá-lo em breve. Outro programa também que a gente lançou é o BEM, Bolsa Estágio Ensino Médio, onde a gente quer que os nossos alunos trabalhem e a gente convida as empresas a contratar nossos alunos, porque as empresas não tinham esse costume, elas acabavam contratando estagiários das universidades e não das escolas estaduais. Então a gente convida a empresa traz o nosso aluno já para ele trabalhar, já para ele conhecer o mercado de trabalho, e as empresas estão indo, né, nessa direção, abrindo as suas vagas. Estamos com mais de 5 mil vagas neste momento, tá? Abertas para os nossos alunos, e os nossos alunos já sendo entrevistados, começando a trabalhar. Então, com muita alegria, né, um programa que a gente lançou. Então, eu queria, antes especificamente de falar da Prova Paulista, que é o assunto de hoje, agradecer, deixar nossa admiração pelo trabalho, pelo carinho com os estudantes que estão indo mais à escola, fazendo mais exercícios, se dedicando na Prova Paulista, tá bom? Muito obrigado. A gente realmente está indo na direção certa, de estabilidade, de aprendizagem, de carinho com os nossos estudantes. Tá bom? Então isso aqui é muito, muito legal. Muito obrigado. Eu registro aqui a minha admiração e um abraço para o time de Itapevi que me recebeu quinta-feira nas escolas. Bom, sobre a Prova Paulista, quando a gente conversou, tanto no evento dos diretores, quanto no evento do professor formador que eu estava, quanto as visitas, quanto os diretores que a gente recebe, o meu time também escuta muito, e a gente percebe que a Prova Paulista ela tem um benefício, mas ela tem um lado que ela não está ajudando. E é sobre isso que a gente quer conversar. Melhora na Prova Paulista. E a gente identificou um problema que é o seguinte:
como que eu resumo esse problema que a prova paulista traz? Tem um material do primeiro bimestre. O professor vai lá, dá o material, está dando as aulas, se esforçando, chega a prova. Os alunos são muito heterogêneos. A gente tem níveis muito diferentes de aprendizagem dentro de uma turma. Eles mereceriam um tempo de revisão. E a gente não dá esse tempo. E a prova paulista não privilegia esse tempo. Ela acaba colocando um ritmo muito forte, né? Porque termina o primeiro bimestre, tem um período curto de revisão, mas o quê? Você já está no meio do segundo bi. E o professor pensa, caramba, a prova paulista está chegando, junho está chegando, eu preciso correr com a matéria, né? E eu não estou com tanta autonomia assim. Por quê? Eu tenho que correr com a matéria porque vai cair na prova paulista, sendo que eu tenho alunos que eu precisaria revisar, que eu precisaria investir mais tempo nesses alunos que não pegaram ou não tinham as bases. E esse item principalmente em matemática. Então, na matemática, isso é muito, muito forte, tá? Em língua portuguesa, geografia, ciências, as disciplinas do médio, principalmente de humanas, a gente não tem tanta essa reclamação quanto tem na matemática. O professor de matemática, que são, né, que estão aqui nessa live, a maioria, eles falam muito, olha, eu tenho que dar matéria do segundo bimestre, mas eu tenho alunos que vêm com defasagem. Como que eu faço isso? Tá? E a gente quer fazer esse ajuste, e é sobre isso que a gente vai falar. O que está mudando na prova paulista para dar mais autonomia para você poder parar quando você entender que é necessário para recuperar e para colocar o conhecimento correto para os alunos que precisam. Tá? Então a gente está adaptando a prova. Então eu vou repetir e depois a gente vai mostrar os exemplos aqui com o Daniel e com o João, coordenador de avaliação. Tá bom? O Daniel Barros estão aqui do meu lado. Então eu vou mostrar, mas eu fiz questão de estar aqui para falar da essência. Tá? A essência é que na prova paulista a gente vai colocar questões de fundamentos da matemática. Questões básicas para privilegiar aqueles alunos que são desafiados pelas questões fundamentais da matemática. Então hoje, quantas questões são, Dani? 25, né? 20. Na maioria das provas são 20 Na maioria das provas são 20 questões. Então, estou aqui com o Daniel, né? Estou aqui com o João, e a gente vai colocar questões de fundamentos da matemática para abranger não só o segundo bimestre, mas abranger também o primeiro bimestre e o passado. Porque a gente entende que se você está parando, você está naquela correria, a prova paulista está chegando, então, mas não é o melhor para a sua turma. Então, a gente tem que se adaptar, tem que adaptar a prova paulista para permitir que você faça o melhor pela sua turma, o melhor pelos seus alunos, dá autonomia para você mais forte do que está hoje. Então esse é o movimento, tá? O que a gente viu? Que o professor tem esse desafio, que ele chega para dar aula e alguns alunos acompanham e outros alunos não acompanham. E ele está naquela correria porque está chegando. Então a gente vai colocar na prova fundamentos da matemática para que você veja o resultado do seu trabalho na prova paulista de matemática, tá bom? Então, é sobre isso que a gente está falando, sobre melhorar a prova para que você possa fazer com mais calma, colocar questões do passado na prova paulista, questões de revisão, questões dos fundamentos da matemática, para, se você e pensa assim, caramba, eu tenho aqui uma quantidade de alunos que precisa de uma revisão de frações, de uma revisão de multiplicação, de uma revisão de divisão. Você vai parar, vai dar essa revisão e isso vai ser refletido na prova paulista, tá bom? Então, o Daniel e o João vão falar sobre isso. E antes de eu encerrar a minha fala, eu só queria falar um outro ponto. A prova paulista, é lógico que ela dá ritmo, tá? Ela dá um ritmo, você
todo mundo, eu quero ir bem na prova paulista. Não. Só que a gente tem que lembrar que a prova paulista é uma prova de apoio, é uma prova diagnóstica para te ajudar. A avaliação mesmo, com a palavra avaliação externa, que vai verificar se houve aprendizagem, é o SARESP, que acontece no final do ano, né? Que a gente, no caso do ensino médio, chamou de provão paulista. E que se você... e o SARESP, ele é inteiro na TRI, Teoria de Resposta ao Item. E para ir bem no SARESP, tá? Conta muito os teus alunos não estarem no abaixo do básico ou no básico. Então, aquele professor que dá mais revisão, tá? Que já dava mais revisão, que privilegia os alunos, não deixa os alunos para trás, está olhando os alunos que não sabem a parte básica da matemática, né? A parte dos fundamentos da matemática, está cuidando, ele vai muito melhor, a turma dele vai muito melhor no SARESP. Tá bom? Porque ele fez esse trabalho, ele teve a autonomia dele, e ele olhou e falou, caramba, eu preciso preparar a minha turma para o SARESP, e o melhor jeito de eu melhorar o meu SARESP é, nesse momento, apoiar os alunos que estão no abaixo do básico. É fazer mais revisão, é garantir o entendimento dos fundamentos da matemática. Então, só você conhece a sua turma, só você sabe qual é a hora de avançar, qual é a hora de retomar. A gente não tem como saber isso, tá? Então, o SARESP sim vai avaliar o avanço, né? Através da teoria de resposta ao item, a TRI. A prova paulista é para te ajudar. Só que o que a gente percebeu na conversa com os professores de matemática, às vezes não estava ajudando, né? Porque na vontade de ir bem também na prova paulista, né? Acabava não tendo tempo de revisão, mesmo quando o tempo é de revisão. Então, o nosso papel é mudar as nossas ferramentas, é mudar a prova paulista para que ela capture o professor que está se dedicando aos momentos de revisão, tá bom? Então, eu espero, né, que a gente consiga hoje dar mais esse passo na melhora da prova paulista, tá bom? Eu espero que você, agora com o Daniel, com o João, né, veja e fale, olha, faz mais sentido para mim, nesse momento, fazer uma revisão. Revisar os fundamentos da matemática. Agora não, agora eu posso avançar. Agora o que é melhor para a turma? Sempre se pergunte, o que é melhor para a minha turma? É avançar ou retomar, revisar os fundamentos? Você tem essa autonomia, você tem esse conhecimento, a gente não tem como. Tá bom? Então a prova paulista vai sofrer algumas modificações, incluir algumas questões para a gente poder pegar o professor, né? Para poder valorizar, acompanhar esse professor que está com a sua autonomia decidindo pelos momentos de revisão dos fundamentos. Tá bom? E então, é importante salientar, sim, né, Renato, que a gente não está querendo ampliar os conteúdos da prova paulista e o professor ter que ensinar mais coisas. A gente está falando sempre de conteúdos que são pré-requisitos para o conteúdo do bimestre, né? Então, por exemplo, se você vai ensinar naquele bimestre, o conteúdo principal é soma e subtração de frações, vai provavelmente ter uma questão também de frações, uma questão mais básica de frações, porque o aluno precisa entender o conteúdo de frações que ele deveria ter aprendido, talvez, 2 anos antes de soma e subtração de frações. Se ele vai fazer uma questão de funções afins, talvez você precise ter uma questão também de equação de primeiro grau, que é um conteúdo que o aluno deveria ter aprendido 2, 3 anos antes, mas que é um pré-requisito para aquele, né? Em algumas questões de geometria, você vai precisar de potenciação, de radiciação, então talvez tenha uma questão de potenciação, uma questão de radiciação, porque na hora de ensinar o conteúdo principal do bimestre, o professor vai revisar esses conteúdos de antes. Então a ideia de maneira nenhuma é ampliar a quantidade de conteúdos. A gente tem recebido muitos elogios de que em matemática os conteúdos estão mais focados no bimestre. A ideia é só garantir que a gente está dando um passo atrás para avaliar um pré-requisito para o conteúdo daquele bimestre. Perfeito. Vamos lá então, vamos mostrar os slides, né, que a gente preparou. É isso aí. Obrigado, Renato. Valeu, gente. Boa live, boa... E que vocês gostem, né? Tomara, a gente vai se adaptando, vai melhorando as ferramentas até elas estarem adequadas para vocês. Ótimo. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Bom, pessoal, então agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho de como vai ser essa mudança na prática, tá? Então, o João que está aqui, que lidera a nossa área de avaliação, tem uma apresentação, vai mostrar um pouquinho de como é a prova paulista hoje e de quais são as alterações que a gente está fazendo, tá bom? Legal. Vamos projetar aqui, então... começando aqui pelo contexto,
Então, hoje já estamos projetando? Legal. Hoje a gente tem, dando um contexto, né, Dani, que acho que o Renato e você já trouxeram bastante, mas vinculando esse contexto à prova paulista do primeiro bimestre, de fato, a matemática costuma ser um componente curricular de maior dificuldade de assimilação para os estudantes da educação básica, tá? Isso é um fato, como o Renato bem reforçou, e apesar de como a gente observa os resultados da prova paulista de primeiro bimestre geral, resultado geral da prova paulista de primeiro bimestre, que a gente tem os acertos de matemática próximos ali do acerto total, quando a gente olha especificamente para o oitavo e para nono anos, a gente vê um rendimento pior, consideravelmente pior, para o componente de matemática, tá? Reforçando para o oitavo e para o nono ano, isso acaba sendo mais enfático, tá? Então, se hoje a gente tem 44% média de acerto de matemática no primeiro bimestre, no oitavo e nono ano isso ficou para baixo de 40%, ou seja, ficou na casa dos 35%, até um pouco menos, tá? E é por conta dessa motivação que Renato e Daniel trouxeram aqui, que a gente tá abrindo aqui essa discussão, tá? O que a gente já faz hoje que são movimentos que permitem essa recomposição, né? Então, hoje, no material regular, a gente já tem algumas aulas de retomada de habilidades e conteúdos de séries anteriores, tá? Vou dar um exemplo. No nono ano, ele, acho que fiz até um slide, ele começa com aulas de número racional, frações, tá? Sendo que esse é um conteúdo que é abordado no sétimo ano. Ou seja, a gente já destina ali uma boa parte do material para recuperar conteúdos do sétimo ano, para que, então, o professor inicie o conteúdo do nono ano, passe por números racionais, para depois começar pelos números irracionais, tá bom? Voltando aqui, outros movimentos que a gente tem que permite também essa retomada. A gente tem no material de orientação de estudos, né, o São Paulo em Ação, que está para o nono ano e para a terceira série. Todo esse material ele é previsto para recuperar os aprendizados do ciclo. Independente do aluno estar no nono ano, ele vai ver ali todo o aprendizado que ele deveria ter consolidado em sexto, sétimo, oitavo e nono também, tá? E, por fim, no Tarefa SP, a gente tem as tarefas especiais de retomada. A gente teve uma live sobre essas tarefas na segunda-feira, 5 de maio, para falar que essas tarefas, elas trazem os conteúdos com menores índices de acerto da prova paulista, tá? Então, vale quem ainda não acessou essa live, elas estão começando hoje, inclusive, 12 de maio, vale a pena consultar e estimular os alunos, só lembrando que já existem esses movimentos de recomposição. Sim, mas com todas essas iniciativas, muitas vezes, na hora da prova, na prova paulista, como disse o secretário, a gente cobra os conteúdos específicos do bimestre. A gente não dá oportunidade nessas questões, salvo algumas exceções, de os estudantes mostrarem deles resolverem questões de pré-requisitos, de questões anteriores. Então, mesmo, por exemplo, no nono ano, que a gente tem algumas aulas de conteúdos do sétimo ano, na prova paulista do nono ano, que teve um resultado, infelizmente, muito baixo, a gente vê um privilégio maior das questões relacionadas àquele bimestre, questões geralmente um pouco mais complexas, até mais complexas do que aquelas que os estudantes vão ver na prova do SAEB no final do ano. Então, por isso, a gente está adicionando a essas iniciativas que o João acabou de mostrar, as mudanças na prova paulista, que nós vamos mostrar para você agora. Legal.
E aí, Dani, algumas das principais mudanças, né? A gente continua tendo as 20 questões que a gente tem para o nono ano, e aqui, gente, a gente tá falando especificamente de nono ano, tá? A gente está em alguma medida, é uma mudança, e aqui a gente quer fazer aos poucos, né? Testar e acompanhando com os professores, lembrando que professores e os resultados de 8º e 9º ano, que foi mais evidente esse desempenho mais baixo em matemática. Então, pro 9º ano, a gente está fazendo uma mudança das questões que vão estar na prova paulista. Basicamente, hoje a gente tem 20 questões de matemática na prova paulista, sendo essas 20 questões do bimestre corrente, né? Então, como está ilustrado aí, a gente tem 20 questões, só que não mais só 20 questões totalmente focadas no segundo bimestre, tá? 30% dessas questões, mais ou menos, 6 questões, vão ser focadas em fundamentos, sendo 3 delas fundamentos do primeiro bimestre. Então, a gente viu ali, por exemplo, o caso de fração, e a gente vai voltar nele, ele, de fato, é uma questão, é um conteúdo que foi abordado no primeiro bimestre, tá? Então, essas 3 questões fundamentais, a gente vai trazer aqui novamente. Então, por exemplo, caiu na prova paulista do primeiro bimestre, vou usar o exemplo que o Dani trouxe, caiu soma e subtração de frações, o índice de acerto dos alunos foi muito baixo, então a gente vai trazer aqui justamente outra questão de fração também, fundamental, né, uma questão não desafiadora, justamente para ver se aquele conteúdo o qual o estudante não se demonstrou que tinha consolidado no primeiro bimestre, se agora, ao concluir o segundo bimestre, ele já está dominando esse conteúdo, tá? E, para além dessas 3 questões de maior dificuldade do primeiro bimestre, 3 questões fundamentais que são pré-requisito pro segundo bimestre, aqui, tá? Aqui a gente vai dar alguns exemplos também, tem um mais fresco na minha cabeça, que eu vou aproveitar e trazer aqui. Então, por exemplo, o caso de geometria. No segundo bimestre, a matemática ela acaba sendo mais enfática na temática de geometria, né? Só que antes do aluno ver polígonos em geral, ele precisa aprender reta, ele precisa aprender ângulos, ele precisa estar dominando conteúdos anteriores, tá? E essas questões fundamentais de pré-requisito do segundo bimestre que a gente está falando é justamente questão que não vai fugir, se distanciar completamente das questões do segundo bimestre, mas que vão dar indícios para a gente falar, legal. A quantidade de conteúdos para que você tenha que cobrir mais coisas ao longo do bimestre. A gente está querendo dar para vocês, professores de matemática, o conforto de que, se você precisar parar por algumas aulas para focar em questões de fundamentos que são pré-requisitos para o conteúdo daquele bimestre, você terá tempo para isso, porque isso vai cair na prova paulista. Então, no limite, se você precisar dedicar mais tempo para isso e acabar dedicando menos tempo para um conteúdo do próprio bimestre, que está no fim daquele bimestre no material, você pode fazer isso sem que isso prejudique significativamente o resultado dos estudantes na prova paulista, porque provavelmente vai haver questões desses pré-requisitos nessa avaliação. A gente vai começar com esse movimento no nono ano, em matemática, no segundo bimestre, e no terceiro bimestre vamos levar isso para todas as turmas de matemática, né? Então, todos os anos série de matemática e possivelmente também de alguns outros componentes, como física no ensino médio, que tem claramente essa lógica da escadinha, né? Um conteúdo é uma condição para você aprender o próximo conteúdo. Então, certamente para matemática, ainda em estudo, se vamos levar também para as ciências da natureza. Perfeito, Dani. Só vou adicionar aqui Aí acaba tendo um acréscimo na prova paulista em si, de mais 8 questões, de orientações de estudos, tá?
tanto de matemática, e aí também vai ter para a língua portuguesa, estamos focando aqui em matemática, porque hoje a gente faz uma avaliação, né, fora, que vinha sendo feito fora ali do CMSP, agora já está dentro, mas a gente estava entendendo que é um componente que faz parte ali da rotina escolar, né? Faz parte do dia a dia, dos estudos dos alunos do 9º ano. Então, a gente está trazendo de orientações de estudos para dentro aqui também da avaliação, mas, por si só, a quantidade de questões ficava maior do que a própria prova de matemática paulista, né? Sim. Então, com isso, a gente faz uma redução de questões, são 8 questões a mais aqui na prova paulista, mas no total são quase 20 questões a menos, né, 18 questões a menos, se a gente considerar aquela outra avaliação que estava tendo só focada nisso, entendendo que orientações de estudo também já são uma forma de recomposição pelo que eu trouxe anteriormente. Né? Isso, então o componente de orientações de estudos agora, ele tinha uma prova separada, né? Agora ele vai ter uma prova dentro da prova paulista, orientações de estudos, inclusive foi um pedido da rede que a gente ouviu muito, vai ter todos os componentes curriculares e orientações de estudos. Então geralmente no primeiro dia é língua portuguesa, no segundo matemática, então vai ter orientações de estudos de português e todas as questões de português, depois orientação de estudos de matemática, todas as questões de matemática. Nessa avaliação que a gente está dizendo de questões fundamentais, a gente vai levar em conta as 6 questões da prova principal, da prova de matemática do bimestre, e as 8 questões de orientação de estudos, que também serão, via de regra, questões de fundamentos, tá? Porque esse é um componente de revisão dos conteúdos principais daquele ciclo. Perfeito. E aqui dá para projetar para a gente, por favor? Aqui é para dar um exemplo prático, tá? Então, eu estou trazendo um exemplo aqui de casos de questões fundamentais para ficar mais ilustrado, ficar mais fácil o entendimento. Nós temos ali hoje, no caso do primeiro bimestre, tiveram erros de fração, como a gente trouxe, né? E com isso, esse alto índice de erros de fração, a gente traz uma questão de fração, como exemplo aqui, tá? Para ser avaliada agora no segundo bimestre, justamente para ver se o estudante consolidou aquele aprendizado, tá? Um outro exemplo, só que agora falando de pré-requisito de segundo bimestre. Vamos trazer questões. Então, por exemplo, como a gente sabe que geometria é uma unidade temática da matemática avaliada agora no segundo bimestre com bastante força, o caso de triângulos. Então, falar vamos calcular os ângulos do triângulo, aí para calcular você precisa obter, saber se ele é um triângulo isósceles para somar ângulo interno com ângulo externo, que dá 180 graus e tal. Para ele fazer todo esse raciocínio, antes disso, a gente precisa garantir que esse estudante saiba conceitos básicos de triângulos. Então, por exemplo, ele precisa saber o que é um triângulo isósceles, o que é um triângulo retângulo, o que é um triângulo equilátero, né? Então, aqui são 2 exemplos de questões fundamentais que a gente está trazendo, tá? Não a questão em si, mas as temáticas e como elas vão se correlacionar com as questões do bimestre. Exatamente. Ótimo exemplo dos triângulos. Acho que é isso que a gente está buscando aqui. Então, de novo, não é um conteúdo novo, é um conteúdo que é pré-requisito. Um bom professor de matemática, ao identificar que a sua turma não sabe a diferença entre os tipos de triângulo, ele explica, quando ele tá ensinando um conteúdo mais avançado de triângulos, ele volta atrás e explica. Então, a gente está dando para esse professor o conforto de que vai ter uma questão na prova paulista, provavelmente, sobre esse conteúdo de pré-requisito. Perfeito. É isso. Aí aqui, gente, a gente queria reforçar novamente algo que o secretário e o Daniel também já reforçaram algumas vezes, tá? Mas vale sempre a gente deixar isso bem evidente para não soar como mais uma coisa nova. É nova, de fato, mas não soar como uma coisa nova, que vem para acumular com o que a gente está fazendo. E, na verdade, a gente justamente oferecer, apontar quais aprendizagens essenciais os estudantes ainda não estão dominando,
para o professor dar o encaminhamento que ele julgar cabível, né? Exatamente. Então, eu acho que esse é o principal motivo dessa mudança aqui, só para a gente deixar bem evidente que não queremos trazer mais coisas em um currículo que a gente sabe que, por si só, já é robusto, né? A gente já fez um esforço, a gente tem ouvido muito dos professores de matemática que o conteúdo de 2025, está bem mais focado. Então, ele consegue ir com mais profundidade, dedicar mais aulas de matemática para aqueles conteúdos que são mais importantes. A gente teve conversas muito interessantes com especialistas de matemática que mostram que os lugares do mundo que aprendem melhor matemática são aqueles lugares em que os conteúdos fundamentais são ensinados com calma, são ensinados aos poucos, onde há tempo para ensinar os conteúdos fundamentais. Então, a gente quer trazer esses conteúdos fundamentais nas avaliações para permitir que os professores possam dedicar tempo para eles também, tá? Uma grande preocupação nossa, pessoal, é que o professor de matemática ou de qualquer outro componente não se preocupe só com o que ele está ensinando, mas se preocupe se os alunos estão de fato aprendendo. Então, quando o professor está passando pelo conteúdo, correndo, só para poder chegar ao fim do conteúdo do bimestre, e isso não necessariamente está resultando em aprendizagem dos estudantes, esse não é o nosso objetivo. Então, muitas vezes a gente ouve na rede, a gente está seguindo aqui o que a Secretaria da Educação mandou. O que a Secretaria da Educação quer é que vocês consigam, no ritmo adequado, cobrir os conteúdos necessários para os estudantes aprenderem. E se para isso vocês precisarem diminuir um pouquinho o ritmo, pisar um pouco no freio para cobrir os conteúdos fundamentais, tudo bem. Se isso resultar em mais aprendizado para os alunos, que seja. Tá bom? Legal, Dani. Vou só adicionar um último ponto aqui. Esse está implícito aqui nos conteúdos, Dani, mas a gente vem também fazendo um esforço. O Daniel comentou sobre como ir com mais calma para garantir esse aprendizado. É uma tendência mundial, principalmente para aqueles países que já têm os melhores resultados, melhores aprendizados em matemática. E a gente vê muito valor também em como usar esses conteúdos para aplicações práticas mesmo, né? Para como que isso vai estar no dia a dia do estudante, para ver como ele correlaciona isso e como ele resolve problemas para a vida dele, tá? Esse não é exatamente o objetivo aqui da discussão, da conversa, mas vale sempre falar que o time do DAVED e as avaliações da secretaria vão em busca sempre de dar propósito para esse aprendizado. Tá? Maravilha. Então, a gente queria também trazer para vocês, isso não está aqui nos slides, mas as devolutivas da prova paulista também devem mudar um pouquinho. Então, a gente acredita que ali tem um instrumento muito valioso, professor. Quando você entra lá no BI e tem o BI da prova paulista, lá já está disponível do primeiro bimestre, você consegue ver os componentes curriculares todos, você consegue ver todas as questões, o desempenho da sua turma, o desempenho médio da sua turma, o desempenho aluno por aluno. Então, acho que ali tem informações valiosas hoje. A gente quer melhorar um pouquinho essas informações. Que melhorias serão essas? A gente vai ter o indicador do percentual de alunos que dominam as questões fundamentais em matemática. Primeiro do 9º ano, agora no 2º bimestre, e depois para todas as outras séries a partir do 3º bimestre. Então, quais são aqueles alunos que acertaram 80% ou mais das questões de fundamentos, as questões fundamentais? Vai ter lá um percentual e vai ter a informação aluno por aluno. Isso vai permitir que você, professor, possa identificar com facilidade no BI da prova paulista quais são aqueles estudantes que provavelmente não deixaram de aprender só o conteúdo do bimestre, mas eles não aprenderam conteúdos que são fundamentais para você aprender o conteúdo do bimestre e vai ajudar você a direcionar o foco. Acredito que muitos dos professores que estão ouvindo a gente, que vão ouvir ao longo dos dias no link dessa live, já sabem quem são esses estudantes. Vocês conhecem os estudantes de vocês. Outros talvez saibam alguns, não saibam outros. Então a gente quer dar clareza, a gente quer deixar bem claro isso. O nosso foco aqui em tirar os alunos abaixo do básico, o nosso foco de tirar os alunos que estão para trás.
Hoje, no BI do Saresp do ano passado, vocês já conseguem ver os resultados do Saresp do ano passado, especialmente do 9º ano, aqueles alunos que estão abaixo do básico, que estão no nível básico. Então, se você é professor da primeira série do ensino médio, tem a maior parte dos seus alunos que veio da nossa própria rede, você consegue ver aqueles que estavam abaixo do básico, que estavam no nível básico, para poder dar uma atenção especial para esses estudantes. A gente vai trazer essa informação quase que em tempo real, também para a Prova Paulista ao longo das próximas edições. Então, fiquem atentos a essas características do relatório, que ele vai ficar ainda melhor, ele vai ficar ainda mais focado nos estudantes que mais precisam da nossa atenção. Legal. Bom, pessoal, então esse era o conteúdo da nossa live de hoje. Esse era o nosso objetivo, mostrar essas pequenas mudanças que a gente vai fazer, tentar dar mais conforto para que vocês não passem correndo pelos conteúdos, cubram os conteúdos de matemática com calma, com profundidade e, se necessário, voltando um pouquinho atrás para poder resgatar aqueles estudantes que mais precisam. Espero que isso seja bem recebido aí na sua escola, aí na sua comunidade, e estamos, claro, sempre à disposição aqui para ouvir a rede e tentar melhorar esses instrumentos que nós disponibilizamos para vocês. Perfeito. Dani, acho que é isso que a gente tinha para passar de mensagem. Obrigado pela oportunidade, acho que é uma evolução muito bacana que permite, apesar de ela trazer aí alguns resultados que a gente não está tão satisfeito assim, mas é nessas horas que a gente